Olá, alunos! Vamos para mais uma aula hoje sobre ácidos carboxílicos e derivados, aldeídos e cetonas. Nossa primeira aula. Em suma, vamos falar sobre compostos carbonílicos, tá? E aí, a nomenclatura deles: ácidos carboxílicos, aletos de acilas, anidridos de ácido, ésteres, sais orgânicos, ésteres cíclicos, ah, os 2-oxacicloalcanonas, amidas. As amidas cíclicas são as 2-asa-cicloalcanonas e, finalmente, a nomenclatura de nitrilas. Falando sobre compostos carbonílicos, então todos esses compostos eles têm em comum a carbonila, que é o C-dupla-O, tá? E aí, esse grupo carbonila, se ele está ligado a um grupo alquila ou arila, lembra? Alquila, carbono, hidrogênio, arila, aí tem um anel benzênico. Daí nós chamamos de grupo acila. Então, os compostos carbonílicos, eles são bastante abundantes na natureza e são muito importantes em processos biológicos. Então, é bem interessante conhecê-los. E eles estão presentes em hormônios, vitaminas, aminoácidos, drogas, favorizantes, etc. Então, os ácidos carboxílicos, né, teria então uma hidroxila ali no grupo acila, tá? Os ésteres, tá? Eles têm um grupo alcoxi, né, OR, junto ao grupo acila, e enquanto os anidridos, nós temos ali um grupo, tá, carboxilato, junto ao grupo acila, ligado ao grupo acila. Se for um cloreto ou um brometo, nós dizemos que é uma aleto de acila. Se for ligado a um grupo amino, NH2, NHR, NHR2, aí então nós temos uma amida. Se somente for ligado um hidrogênio ao grupo acila, aldeído, e o grupo R, cetona. Esses dois nós vamos ver no próximo aula, na próxima aula, tá? Aqui, só em termos reacionais, né? Nós chamamos dividimos os grupos carbonílicos em classe 1 e classe 2 em termos reacionais, tá? Esse é um assunto com mais detalhes para chamar para orgânica 3. Mas o que o classe 1 tem? Ele tem de similar o grupo de saída. Então, como ocorre uma reação, entra um grupo e sai esse grupo que é chamado grupo de saída, tá? Então seria o grupo de saída aqui, ó, desse né, aleto de acila, o brometo, cloreto, o carboxilato do anidrido, o alcoxi de um éster, a hidroxila de um ácido carboxílico e o ânion amideto de uma amida, tá? Aqui tem os seus ácidos conjugados. É só colocar o hidrogênio você chega no ácido conjugado, tá bom? E aí então, olha o pK. Vocês lembrarem, o pK menor que um ácido é muito forte. Entre 3 e 5 ele é moderado e acima de 15 é um ácido muito fraco, tá? Mas, então, se eu tenho o ácido conjugado desses grupos de saída são ácidos fortes, quer dizer que o seu ácido, sua base conjugada são bases fracas. E bases fracas são bons grupos de saída, tá? Elas são estáveis no meio. Então, até aqui tudo bem, aqui vem de ácidos fortes e moderados. Agora aqui, ó, de ácido fraco, quer dizer que essa base é muito forte, todas elas são muito fortes, tá? Por que elas estão aqui? Porque quando protonada, elas passam a ser bases fracas e bons grupos de saída. Então, existe essa possibilidade de protonar, tá? E aí, então, por isso que eles estão no classe 1, porque tem
bons grupos de saída. Ou o próprio grupo é um excelente grupo de saída, ou quando ele é protonado, aí passa a ser um bom grupo de saída. E o classe 2? O classe 2 já, o grupo de saída seria um hidreto ou um alcaneto, tá? E o seu ácido conjugado? Ó, hidrogênio aproximadamente 50 e um hidrocarboneto por volta de, perdão, hidrogênio aproximadamente 40 e um hidrocarboneto por volta de 50. Então, são péssimos grupos de saída e não tem como melhorar eles. Então, por isso que ele é classe 2. Então, ele reage de uma maneira diferente do de classe 1. Tá? Mas, como curiosidade. Em relação à nomenclatura dos ácidos carboxílicos, como é que a gente vai? Tá. A primeira coisa que você vai fazer é chamar ele de ácido. Tá? Chamar ele de ácido. E aí, número de carbonos, tipo de ligação e no final coloca óico. Então, esse é o ácido metanóico, só tem um carbono, né? Então tá ali, ó, ácido, mete um carbono, só ligações simples aqui ó, na cadeia carbônica, não conta a dupla da carbonila, e óico, então ácido metanóico. Também ele tem a sua nomenclatura usual, ácido fórmico. Só como curiosidade, fórmico vem de fórmica, que significa formiga em latim. Então alguém aí, num dado momento, pegou as formigas, é, passou água quente nelas, espremeu e viu que tinha um ácido, que aquele ácido que ela aplicava quando picava as pessoas, né, era um ácido. E aí então ficou o ácido da formiga e aí ácido fórmico. Com dois carbonos, mesma coisa, ácido etanóico. E nomenclatura usual, ácido acético. Esse aqui vem do vinho, né? Quando o vinho ele oxida, ele forma, tá? Aí ele forma o vinagre. Vinagre no latim é acetum. Então por isso ácido acético, tá? Três carbonos, então ácido propanoico. E a nomenclatura usual, que é bastante utilizada por sinal, ácido propiônico. Nesse caso aqui, ó, esse ácido ele é oleoso. Então, como ele é o primeiro ácido oleoso, então propion significa primeiro, tá? Primeiro óleo. E aí, então por isso que é propiônico, tá? Então o ácido primeiro óleo. Então ácido propiônico. Aqui 5 carbonos, ácido butanoico. Não, são 4 carbonos. Então, voltando, 4 carbonos, ácido butanoico. E a nomenclatura usual, ácido butírico. Esse aqui também vem do latim, tá? E butter, que significa manteiga. Então é um ácido que a manteiga, quando ela está rançosa, ela te dá esse ácido aqui, tem esse ácido aí que se produz. Então por isso que é ácido butírico. Agora, com 5 carbonos, né? Ácido pentanóico. Esse é chamado de ácido valérico. Esse valérico vem de uma planta que é utilizada, tá, medicinalmente, chamada de valeriana. Tá? E aí então, daí vem o valérico. E aí com 6, ácido hexanoico e é o ácido caproico. Se você lê bem, ó, capro, vem da cabra. Né? Então tem o cheiro do pelo ali da cabra, tem esse ácido aí que é o ácido caproico. Tá? Esse aqui é o ácido propenóico. Percebe? Ó? Número de carbonos, 3. Tem dupla ligação na cadeia carbônica, então N-óico, ácido propenóico. Tá? Esse é o ácido acrílico. Quando tem um ciclo, aí muda um pouquinho o nome. Pode ver, ó, é ácido benzeno carboxílico. Tá? Então, ácido benzeno carboxílico. Em relação a esses nomes usuais, é importante
gravar eles, porque eles são muito utilizados. São nomes usuais muito utilizados, mais utilizados que o nome sistemático. Esse é o ácido benzóico, muito utilizado como ácido benzóico. Bom, agora, quando tem grupos substituintes, aí nós somos obrigados a numerar, indicar o endereço do grupo substituinte. Então, o carbono 1 sempre vai ser o carbono carbonílico, sempre. Desculpa. Então, agora, na nomenclatura usual, tá? Não se utiliza o carbono vizinho ao carbono carbonílico. E aí não se utiliza os números arábicos, se utiliza letras gregas, alfa, beta, gama, delta, epsilon, por exemplo, e aí assim por diante. Então, a nomenclatura usual. Então, aqui, por exemplo, ó, essa é a cadeia principal, esse é o grupo metox. Tá? Então, ele está no carbono 2. Então, na nomenclatura sistemática, do ácido 2-metoxibutanoico. Na nomenclatura usual, então ele está no carbono alfa. Então, ácido alfa metoxibutírico. Vai utilizar também, tá, a nomenclatura usual para a cadeia principal. Aí, nesse caso aqui, ó, então carbono 1, 2, 3. Então o bromo está, então ácido 3-bromo pentanóico. Na nomenclatura usual, aí 1, 2, então alfa, beta, então ácido beta-bromo, aí é valérico, né? Vale. Então ácido beta-bromo valérico. 1, 2, 3, 4. Então o cloro está no carbono 4 para a nomenclatura sistemática. E no carbono alfa, beta, gama para a nomenclatura usual. Então ácido 4 cloro, tá? 4 cloro hexanoico. Se quiser colocar o hidrogênio aqui, põe um tracinho entre o cloro e o hexanoico, tá? Não existe letra H no meio de palavras no português, respeitando a língua portuguesa nesse caso. E aí então ácido, alfa, beta, gama, cloro, são 6, né? Caproico, tá? Com o ciclo, aí então, aquilo que eu comentei, vai mudar um pouquinho, né? É ácido, o nome do ciclo, e o carboxílico. Então, ácido ciclohexano carboxílico. Mesma coisa aqui, ó, só que agora eles estão trans um em relação ao outro, né? Os grupos. Então, ácido 3-metil ciclo pentanóico carboxílico. Ah, o trans seria aquele trans, né? Trans 3-metil ciclo pentanóico carboxílico. Nesse caso aqui, o, o carbono 1 sempre vai ser da carboxila, tá? Então, 1, 2, 3, não tem muita dúvida quem é o carbono 1 no ciclo. Nesse caso aqui, ó, então nós temos 3, então 1, 2, 3, 4. Esse é o carbono 1, tá bem óbvio, né? 1, 2, aqui seria um 3, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Então, é ácido 1, 2, 6, né? 1, 2, 3, 4. Ah, é verdade, 1, 2, 3, 4. Ácido 1, 2, 4, benzeno tricarboxílico. Aí então tá, o grupo C-OH a gente chama de carboxila, que pode ser escrito de maneira, vamos dizer assim, abreviada, tá? Tanto dessa forma, COH ou CO2H. Tá? Vamos agora para os aletos de acila, que tem o grupo cloro ou bromo ligado à carbonila. Então, você vai tratar ele como se fosse um sal, né? Cloreto de etanoíla, tá? Etanoíla. Cloreto de acetila. Aqui então, 1, 2, 3, né? Então, a metila na posição 3, né? Então, brometo de 3-metil
2, 3, 4, 5, pentanoíla. Ou brometo, tá? Alfa-beta, né? Beta-metil, tá? Valerila. Opa. Quando tem o ciclo, muda um pouquinho a nomenclatura e veja lá. Então, é o cloreto de ciclopentano, tá? Carbonila. Fica bem intuitivo aqui, ó. Cloreto, já eliminei o cloro, tá aqui. De ciclopentano. Sobrou só o que? A carbonila. Então, cloreto de ciclopentano, carbonila. Esse é bem intuitivo. Anidrido de ácido. O anidrido de ácido, a palavra anidrido indica perda de água, tá? Então, quando dois ácidos carboxílicos reagem um com o outro, ocorre uma perda de água. E aí, com essa perda de água, forma o anidrido. O anidrido ele tem em comum duas carbonilas ligadas a um oxigênio, tá? Então, esse é um anidrido de ácido. E aí, então, aqui, ó, o anidrido pode ser simétrico, pode provir do mesmo ácido. Ali é o anidrido etanóico. Então, como é que eu dou o nome para o anidrido? O nome para o anidrido é provém do ácido que ele reagiu. Então, o ácido formado do anidrido etanóico é o ácido etanóico. Então, é anidrido, e aí, então, tira o ácido e permanece o etanóico. No lugar do ácido, põe anidrido, e aí o resto é etanóico, tá? Também o anidrido acético. O anidrido pode ser assimétrico, então pode ser a reação de dois ácidos carboxílicos diferentes. Aqui, se você olhar bem, ó, esse aqui veio do ácido, tá, etanóico, e esse aqui vem do ácido, tá, metanóico, ou o ácido acético e o ácido fórmico. Então, o nome deles vai ser composto pelos dois, ó, ácido etanóico metanóico, daí a ordem alfabética, e a nomenclatura usual, anidrido acético fórmico. Dessa maneira. Nomenclatura de ésteres, tá? Os ésteres, então, a nomenclatura deles, tá? Se você olhar aqui, ele tem um grupo OR ligado ao grupo acila, tá? Então, tem dois oxigênios. Como diferenciar? Um é o oxigênio da carbonila, então a gente chama de oxigênio carbonílico. E o outro oxigênio é o oxigênio carboxílico, daí então a gente tem tudo isso aqui chamado de carboxila. Nesse caso aqui, ó, vamos tratar ele como se fosse um sal, tá? Não que seja um sal, tá? Mas a maneira é um sal. E normalmente um sal, o final vai ato, tá? Vai ato. Na inorgânica os sais são ato, ito, oso. Na orgânica, ato. Então, nesse caso, então, a gente vai ter a cadeia principal, que é a cadeia que compõe, que tenha a carbonila. E a cadeia, o grupo substituinte, tá? Que é o grupo ligado ao oxigênio carboxílico, tá? Sempre vai ser assim. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter o nome etanoato de etilo. Então, seria o etano, né? Mais ato no final, tá? Tá como se fosse um hidrocarboneto, né? Então, etanoato, ou oato, se quiser, melhor até, né? Número de carbonos, tipo de ligação e finalização, oato, tá? De etila. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é a etila. Não, vou voltar. Então, ó, nós vamos tratar isso aqui como se fosse um sal, tá? Então, ah, vai ficar assim. Daí lembrando, essa é a cadeia principal, que é a cadeia que compõe a carbonila. Enquanto esse aqui é o grupo substituinte que está ligado ao oxigênio carboxílico. Veja como é que fica, ó. Então a cadeia principal tem dois carbonos, tá? Então, etan só tem ligação simples an, e aí então você coloca o ato.
Então, etanoato de, e aí então o grupo substituinte que está ligado ao oxigênio carboxílico, etila. Então, etanoato de etila. Na nomenclatura usual, acetato de etila. Nesse caso aqui tem um ciclo, mas o ciclo ele não faz parte da cadeia principal, tá? Então a gente vai ter, ó, 1, 2, 3. Então, propanoato de, e esse aqui é o benzeno, mas quando o benzeno ele é um grupo substituinte, ele é chamado de fenila, fenilfenila. Então, tá ali, ó, propanoato de fenila ou propionato de fenila, tá? Aqui, ó, tem grupo substituinte na cadeia principal. Então, nesse caso, a gente vai ter 1, 2, 3. Então, 3 bromo, 1, 2, 3, 4 butanoato de metila. Ou beta-butirato de metila. Aqui, então, nós temos um ciclo ligado aí à cadeia principal. Aí muda um pouco o nome. Veja como fica. Ciclo hexano carboxilato de etila. Então percebe que o ciclo hexano trata que C-O é um carboxilato, já que a gente está tratando ele como um sal, de etila. Indo para os sais é um sal, vai ser tratado como um sal. Então você vai pegar o número de carbonos, tá? Colocar o átomo, a ligação, tipo de ligação, ou átomo, e o nome do metal, nesse caso, sódio. Então, tá ali. Ó. Metanoato de sódio, nomenclatura usual, formiato de sódio, ou formato de sódio, dá na mesma, tá? Nesse caso aqui, ó, então a gente tem o acetato, né, de potássio, ou, o, perdão, nós temos aqui, tá, o etanoato de potássio, e nomenclatura usual, acetato de potássio. Aqui também é um sal, mas é aquele sal cíclico, então você tem que considerar aqui, tá? Com o benzeno, aqui é o carboxilato de sódio. Então tá ali, ó, benzeno, carboxilato de sódio. Esse é o benzoato de sódio, também muito mais conhecido como benzoato. Ésteres cíclicos são chamados de lactonas e são 2-oxacicloalcanonas. Dá uma olhadinha, ó. Fica bem claro, ó. Então, 2-oxa, tá? 2-oxa cicloalcanona. Esse alcanona, tá? Lembra aí os chamados os acetonas que nós vamos ver lá na frente, por isso ona, tá? Como se fosse uma acetona com oxigênio na posição alfa, tá? Na posição alfa. Então, 2-oxa cicloalcanonas. Olha a nomenclatura como é que fica. 2-oxa ciclo pentanona. 1, 2, 3, 4, 5. Inclui inclusive o oxigênio, tá? Um ciclo de 5 átomos, vamos falar assim. Agora, na nomenclatura usual, tá? Gama-butirolactona. Como é que é isso? Ó, não deveria ser valerolactona? Na nomenclatura usual, ele trata aqui ó, como alfa, beta, gama. Então ele exclui, o lactona já está dizendo que é dupla O, tá? Então, 1, 2, 3, inclui esse carbono, mas exclui esse oxigênio aqui. Então, por isso que é gama-butirolactona e não valerolactona. Exclui o oxigênio na numeração aí da nomenclatura usual. Esse caso aqui também, 2-oxa ciclo hexanona. E na nomenclatura usual, então vai ser alfa, beta, gama, delta, tá? O ciclo de 6 vira C de 5, então é valero. Então vamos lá. Delta, valero, lactona.
Aqui então está a indicação bem clara, ó, alfa, beta, gama. Delta ainda tem uma metila aqui, olha, vamos ver como é que vai ficar, ó. Então vai ser, esse é o carbono 1, né, 1, 2, 3, ó, 3 metil, 2 oxa, ciclo hexanona, perfeito, tá? E aqui, nem a nomenclatura usual. A nomenclatura usual são para estruturas mais simples, tá? E aqui, 3, nesse caso aqui, ó, esse é o carbono 1, né, obrigatoriamente, né? E aqui ó, o caminho tem que passar pelo oxigênio, obrigatoriamente, então não posso fazer uma leitura anti-horária aqui, tem que ser sempre horária, só se o oxigênio estiver aqui. Daí 1, 2, 3. Então 3 etil, 2 oxa, ciclo pentanono. Amidas, então a amida elas contêm os grupos amino, tá? Pode ser NH2, NHR, NR2, tá? No lugar da hidroxila dos ácidos carboxílicos. Então tá ali uma amida, e aí então número de carbonos, tipo de ligação, e no final amida. Então tá lá, etanamida, nomenclatura usual, acetamida. Continua a numeração, esse é o carbono 1, 1, 2, 3, 4, então esse aqui é o 4-cloro butanamida, ou gama-cloro butiramida. Agora temos o ciclo, então a gente vai ter que pensar que nome vai dar nisso aqui, tá? Então vamos lá. Esse é o benzeno carboxamida. Então, tá? Carboxamida. Veja que muda quando tem o ciclo. Essa é a benzamida. Aqui, então a gente tem na posição 2 do ciclo aqui, tá? Uma etila. Então vamos ver como é que fica, ó. Cis, ó, já considerando, né, como ele está espacialmente, 2 etil, ciclohexano, carboxamida. As amidas ela tem a característica que no nitrogênio pode ter o grupo ligado. Se vocês lembrarem das aminas, quando o grupo está ligado ao nitrogênio, nós identificamos ele como N. Quando o grupo está ligado na cadeia principal, é identificado com a numeração 1, 2, 3 e assim por diante. Então, ó, esse aqui é o N-ciclohexil, tá? Propanamida. Nomenclatura usual, quando o grupo já é um pouco mais complexo, ela acaba não sendo tão utilizada, tá? Nesse caso agora, no nitrogênio tem uma etila e uma metila, e ambos vão receber o endereço N. Então, N-etil, N-metil, 1, 2, 3, 4, 5, pentanamida. Sempre esse N é itálico, não esqueça disso. Aqui tem duas etilas no nitrogênio, então N-etil, N-etil ou NN dimetil. 1, 2, 3, 4. Então, NN dimetil, butanamida. Também existem amidas cíclicas. Nesse caso, também existem amidas cíclicas. Nesse caso, elas são chamadas de lactamas. São 2 asa, asa é indicativo de nitrogênio, como ox é de oxigênio, asa vem de nitrogênio. Por que asa? Porque no passado o gás nitrogênio era chamado de azoto. Aí o azoto utilizaram essa nomenclatura, esse nome que era dado ao nitrogênio no passado, o gás nitrogênio, né? Então, né, vem aí esse prefixo para nitrogênio é asa. Então, 2 asa ciclo alcanono. Então, nós vamos ter aqui, ó, na posição 2, o nitrogênio ligado. Também, na nomenclatura usual, nós temos que esquema alfa, beta, gama, delta, e aí você não considera o nitrogênio para a nomenclatura usual, tá? Então, tá ali, ó, 2 asa, ciclo, hexanona e delta valero lactama, e não caprolactama. Aqui, então, 2 asa, ciclo
pentanona e gama-butirolactano, e não gama-valero. E aqui 2-asa, ciclo, butanona e beta, né? Alfa-beta, propil-lactama. As nitrilas, mas as nitrilas elas são derivados de ácido carboxílico, né? Que estranho, né? C-tripla-N, não tem a carbonila. Eles são derivados sim, porque é possível transformar um ácido carboxílico em nitrila e uma nitrila em ácido carboxílico, por isso, tá? Então, não parece por não ter a carbonila, mas é um derivado de ácido carboxílico. Então, ó, número de carbonos, tá? Tipo de ligação, e aí nitrila, mas aí para não ter duas vogais juntas, né, ou na verdade duas consoantes, coloca-se uma vogal no meio. Então por isso etano-nitrila, para não ficar etan-nitrila. Então etano-nitrila. Então acetonitrila. E também tem um outro nome derivado chamado que trata ele como cianeto de metila. O cianeto, gente, já devem conhecer da química, de outras químicas, vamos falar assim, ele é extremamente tóxico, tá? Para o ser humano, em baixa quantidade, é letal. No passado, uma das formas mais comuns de se matar grandes autoridades era por intoxicação por cianeto, tá? Então, tinha até alguns que usavam um pouquinho de cianeto dia a dia para quando derem dessem uma quantidade cavalar, é, a pessoa sobreviveria, né? Então, mas era muito comum as pessoas serem assassinadas usando esse tipo de composto, tá? Então, dizem que o cheiro do gás tem um cheirinho de amêndoas, mas é amêndoas e cabufe. Aqui então, nós temos o ciclo, então vamos ver como é que fica, ó, benzeno, carbonitrila, tá? Então muda bastante aí a nomenclatura. Esse é a benzeno-nitrila, bastante utilizada também como solvente. Cianeto de fenila. O carbono 1 é esse aqui, o da nitrila, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5. Então na posição 5 tem uma metila. São 6 carbonos da cadeia principal. Então 5 metilhexano nitrila. E ó, alfa, beta, gama, delta, né? Delta metil capro nitrila. 1, 2, 3, 4, 5. Inclui o carbono do grupo nitrila, tá? Cianeto de isoxila. Tem dupla ligação, então eu tenho que indicar que a dupla existe. Então lá, ó, propenonitrila. E esse é a acrilonitrila, tá? Exercícios para vocês aí, dê um nome sistemático comum, caso tenha, nem sempre é possível dar o nome comum, tá? Ou usual dos compostos, tá? E tem A aí. Escreva a estrutura dos compostos a seguir, agora você tem o nome, então leva para a estrutura. Nossa bibliografia, tá? Paula Bruce, volume 1 e volume 2. Merci pour votre attention, né? Obrigado pela atenção em francês. Soli, Dieu, glória.